Oi, turma. Do livro Aqui e Agora, José Carlos de Luca, capítulo 28, Filho Amado. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João Evangelista. Não somos apenas filhos de Deus. Não fomos abandonados, ignorados, desprezados pelo Pai. A verdade mais profunda de toda a revelação espiritual é que somos filhos amados por Deus. Tente pensar nisso. Por um instante, você é um filho querido de Deus, um filho bem amado. Você não é órfão. Suas imperfeições não impedem que Deus o ame. Aliás, desde os primórdios da nossa criação, Deus já nos amava. Mais do que pensar nessa ideia, é importante senti-la, fazer dela uma experiência de se perceber amado pelo Pai. Temos imagens muito assustadoras de um Deus que castiga, que manda pragas, que sente ira por seus filhos, que os vigia para contabilizar seus pecados e puni-los. Precisamos nos desfazer dessas imagens que não refletem Deus como aquele que nos ama incondicionalmente. Na parábola do filho pródigo, Jesus conta a história de um filho que estranhamente pede ao pai a antecipação de sua herança, pega seus bens e vai morar num local distante. Vivendo desenfreadamente, ele dissipa todo o seu patrimônio. Uma grande fome, então, se abate naquela região, sem ter como sobreviver. O único trabalho que o filho pródigo consegue é cuidar de porcos. E tendo fome, nem mesmo a comida dos porcos lhe saciava. Esse filho se arrepende de suas escolhas e decide retornar à casa do seu pai. Nesse ponto da parábola, Jesus registra como o pai recebe o filho que retorna. Ele descreve que o pai teve compaixão do filho e tão logo o avistou, correu para ele, abraçou e o beijou. Certamente o pai deve ter dito ao filho: "Você é o meu bem-amado". Ao reencontrar o filho, o pai não lhe dá qualquer sermão. Manda-lhe trazer roupas novas, sandálias novas, anel novo e ordena que se faça uma grande festa para o filho que estava perdido e havia retornado. Na figura desse pai, Jesus quis mostrar como Deus se relaciona conosco. O pai não puniu o filho quando ele decidiu sair de casa com os bens da herança, a qual ele ainda nem fazia jus. Ele respeitou o livre-arbítrio do filho. O sofrimento por que esse passou não foi castigo paterno, assim como Deus não nos castiga quando nos distanciamos de seus propósitos. O sofrimento é consequência das nossas próprias escolhas, mas tão logo o filho se arrepende e decide voltar para casa, o pai não o rejeita e sequer toca no assunto com o filho. O pai o abraça e o beija, providencia roupa nova e manda fazer uma festa. É preciso refazer a relação com Deus de amor, sentir-se amado por Ele sem condicionar esse amor à ideia de merecimento, de santidade, de necessidade de ser perfeito. Deus nos ama simplesmente pelo que somos, filhos. E todos os dias sua voz nos acorda dizendo: "Meu filho amado, meu filho amado". Henry Nouwen afirma algo muito importante. Jesus diz para você e para mim que somos tão amados quanto Ele. A mesma voz se manifesta para nós. Orar é permitir a voz falar ao centro do nosso ser e permear toda a nossa vida. Quem sou eu? Sou o amado. Se não reivindicarmos essa voz como a verdade mais profunda do nosso ser, não poderemos andar livremente pelo mundo. Tenho para mim que ninguém vai poder me amar no nível incondicional em que Deus me ama. Ninguém no mundo vai poder me perdoar em nível maior do que aquele que Deus me perdoa. Isso acaba com as minhas elevadas expectativas de ser amado e perdoado pelos homens com a mesma grandeza em que Deus me ama e me perdoa todos os dias. Nem mesmo eu, e creio que você também, consigo me amar e me perdoar com a amplitude em que nosso Pai faz isso comigo, com você, com todos nós, infinitas vezes. Vamos até um certo ponto, conseguimos nos amar em alguma medida, nos perdoar em algumas coisas, mas lá no fundo do poço, quando nos achamos a pior pessoa do mundo, quando cometemos algum erro que reputamos
ser imperdoável, é aí que o amor infinito do Pai corre ao nosso encontro, cheio de compaixão nos braços, nos abraça, nos beija, sussurra no nosso coração: Filho amado. Quando deixamos o amor do Pai permear a nossa vida e entregamos-nos a Ele, encontramos a fonte da felicidade. Somos amados, esse sentimento nos preenche internamente. Alimenta a nossa alma, enche-nos de alegria e vitalidade. Dá-nos segurança existencial, estabelece a confiança de que, seja qual for a dificuldade que estivermos, atravessando o amor de Deus, nos conduzirá na travessia das tempestades. Além do mais, sentir que somos amados nos leva também a amar o próximo. O que Deus faz conosco em ponto maior, nós faremos aos outros em ponto menor, permitindo que o amor se expresse em nossas atitudes em relação ao próximo. Mas tudo isso somente ocorrerá se abrirmos as portas do nosso coração para o amor de Deus. Para tanto, proponho esta oração, a qual poderá fazer todas as vezes em que seu coração estiver fechado para o amor do Pai. Meu Deus, hoje preciso tanto do seu amor, está debaixo de suas asas. Tenho sido esmagado pelos problemas do mundo, muitas portas se fecharam, tropecei em muitas pedras, feri e fui ferido, não fiz o bem que quis e o mal que não quis, esse eu fiz. Queria ser grande, mas na verdade sou tão pequeno, queria ser perfeito, mas vejo cheio de culpas, sinto-me sujo, envergonhado, fracassado, o mundo nada mais pode me dar. Não tenho o que fazer senão me ajoelhar diante da sua suprema bondade para curar minhas feridas. E aqui estou. Eu me entrego, me rendo, só o seu amor pode me levantar. Deixe-me aqui ouvir a sua voz me chamando de filho amado. Sei que não mereço, mas o Senhor faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derramar a chuva sobre justos e injustos. Deixe que os raios do sol divino iluminem as trevas do coração e permita que a chuva lave minhas feridas, para que enfim eu sinta todo o seu amor, renovando a minha vida. Assim seja. Olha, gente, essa história do filho pródigo, a gente tem que se segurar muito para não chorar do começo ao fim. Porque só entende a essência dela quem passou por ela. E eu passei. E estou passando. Quantas e quantas vezes a gente deixa para trás, né? Pai e mãe, a gente não escuta pai e mãe. Eles falam para o nosso bem. Às vezes, até pela ignorância, eles atuam para evitar um mal maior, né? Aquela história do, eu vou te bater, né? Corre que vai tomar uma chinelada. E aí a gente não escuta. Meu pai é implicante, minha mãe não fala nada com nada. Na época dela era daquele jeito, ela tá em outra época, ela tá ultrapassada. Aí depois dá tudo errado, você volta lá, enfia o rabinho no meio do braço, no meio das pernas e fala, você estava certo. Só que aí vem a ira do céu, né? Porque pelo orgulho do ser, às vezes o pai e a mãe não abrem os braços com amor e ternura e recebe o teu filho pródigo de volta. Eu fui aquela que saiu de casa, que lutou pra caramba lá fora, se deu mal pra caramba antes de se dar bem. E passei, infelizmente, até os últimos dias da minha mãe, ela me cobrando pelas coisas que eu fiz de errado, que ela julgava que era errado. E algumas ela tinha razão. Ela não me perdoou, me recebeu de volta, mas naquela de ficar jogando na cara, né? Você fez isso, você fez aquilo. Quando me deixou. Quando não sei o que lá. É uma pena. Mas eu não tive essa oportunidade de ser a filha pródiga, né? Que volta para casa e as coisas se diluem e a vida segue.
e fica todo mundo feliz pelas experiências, sejam elas doloridas ou não, que tiveram, mas unidos, né? Foi bem complicado a minha volta. Mas ainda assim, hoje eu ainda estava comentando isso com meu irmão. Eu tentei de tudo que foi jeito não me desvincular deles, né? Pai, mãe, irmão. Mesmo que eu tenha sofrido muito aqui fora para formar uma nova família, que não foi fácil. Eu fiquei viúva muito cedo. Mas não voltei orgulhosa de quem vai para a guerra e ganha a guerra e volta orgulhosa porque ganhou a guerra, não. Eu voltei humilde, reconhecendo as coisas que eles falaram que eu ia me dar mal e eu me dei, né? Mostrando que eu me dei bem naquilo que eles achavam que eu ia me dar mal também. Mas não teve essa recepção como filho pródigo, não. E olha que eu nem gastei a herança dos meus pais, porque eu saí de casa com a mão na frente e outra atrás, eu não gastei dinheiro deles. Mas aí aconteceu de novo a história, agora voltada pro lado do meu filho, né? Saiu, não queria falar comigo, me bloqueou. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele age na vida da gente de tantas formas, de tanto jeito, que chegou o dia, quando eu menos esperava, o telefone toca e tá ali, meu filho. Meu amigo, tem um amigo que estava no meio dessa situação, já tinha trazido ele aqui em casa meio que na forçada, não foi assim aquele encontro de ambos, né, querendo o encontro. Meu filho, quando veio, eu vi claramente que estava meio que forçado, mas no telefonema não. Quando ele ligou porque ele queria falar comigo. E eu não tinha nada para apontar, mesmo com uma série de coisas que ele fez errado, mas eu não tinha nada para apontar, porque eu também agi errado, eu também errei. E à medida que eu fui estudando nesses 3 anos que a gente se separou, eu fui entendendo o porquê da separação. Cada um chega num dado momento, precisa do seu espaço mesmo, precisa do seu tempo, precisa dar um reset, né, como a gente fala hoje em dia, e recomeçar. E guardar o que é de bom do outro, né? Então, assim, eu recebi meu filho de braços abertos, de coração aberto, e eu quero essa união sem cobrança. Eu não tenho que cobrar nada dele. O que eu puder ajudar, eu ajudo, o que eu não puder, eu não posso mesmo, e ponto final. E é uma nova oportunidade que Deus dá. Então, assim, eu deixo o meu exemplo, que não é grande exemplo, né? É um exemplo tosco, mas que fica aí como registro que essa questão do filho pródigo é muito além do que está lá escrito na Bíblia, no Evangelho. Ela acontece a todo momento. Nesse instante, deve estar cheio de filho pródigo por aí, se sentindo abandonado, sozinho, solitário, com raiva, porque as coisas poderiam ser de outro jeito, do jeito deles, né? E não acontece assim. A gente tem que ter o respeito por pai e mãe, é da forma deles. Eles evoluíram até ali e vão continuar evoluindo, mas na questão física, material, a gente tem que respeitar a hierarquia, né? Pai e mãe chegou até ali, é do jeito deles e acabou. E eu não quero ficar do jeito do meu pai e mãe, então eu saio e vou ter o meu jeito. E eu tenho que arcar com o meu jeito. Mas isso não faz filhos e pais serem inimigos, né? Se tá afastado, cada qual plante e colhe a sua horta. Se retomar, aí é diferente. Se o filho volta para a casa da mãe, não é que vai jogar na cara dele o que pode e o que não pode. Ele sabe as regras, ele só vai ter que seguir. Eu acho que é mais ou menos assim, né? E a vida continua. O que fez, já foi feito. Não dá para voltar lá atrás e mudar. Então, para que ficar remoendo? É só dor. E eu tô aqui para contar a história, como dói. Então, tem gente que vem perto de pessoas assim que estão recebendo o seu filho de volta.
fala, você é trouxa, você é besta do seu filho, você faz tudo pelo seu filho não tá nem aí pra você. Vai chegar o dia de alguém falar isso pra mim ainda, se é que já não pensam, né? E eu sinceramente não tô nem aí. Porque coração de mãe, nem a NASA explica. É algo assim, eu acho que é o amor, acho não. É o amor mais sublime que uma pessoa pode ter, esse amor de mãe. Ele perdoa fácil, ele esquece fácil, ele não faz questão de pouco ou de muito. Se ligar e falar assim, mãe, eu tô bem hoje, a mãe fica radiante. Se fala, mãe, hoje eu não amanheci muito bem, a mãe fica naquela. E aí? O que eu posso fazer para te ajudar? Independente do que tenha acontecido no passado. Tudo normal. Porque é amor. Esse é o amor que Jesus quer que a gente tenha uns pelos outros. O amor que perdoa fácil. Que, mesmo que não esqueça, guarda, adormece, joga de um canto por aí, joga uma pedra em cima. Mas Jesus, Deus, Francisco de Assis e tantos outros, eles vieram justamente através de pessoas, através de religiosidade, cada um do seu jeitinho veio trazendo pra gente, através da natureza, da criação, amor. Então o filho pródigo, ele tá muito associado à questão do amor. O amor verdadeiro, ele perdoa. Você lembra o que a pessoa fez? Lembro, mas pra mim não faz sentido lembrar, então por que eu quero lembrar? Deixa pra lá. Prefiro lembrar daqui por diante, o que vai fazer de bom. E se escorregar de novo, a gente vai lá e puxa outra vez, vai. É assim que funciona. E isso não é ser besta. Isso é você gostar de verdade de uma pessoa. E você se dedicar e você querer o melhor para ela. E Deus faz isso com a gente o tempo todo. Ele não fica guardando mágoa das besteiras que a gente faz. Ele não fica apontando o dedo pra gente das bobagens que a gente faz. Ele só dá aquilo que a gente merece, né? Se eu aprontar uma ferrada, ele vai fazer eu colher o fruto amargo daquilo que eu tô plantando. Colheu? Então tá. Agora você pode voltar pra cá. Eu tô te esperando. É assim que funciona. Deus é bem isso. E a gente, através de Jesus, através de Francisco de Assis e tantos outros que vieram missionários, a gente já devia ter aprendido isso. Que o que o outro faz é problema do outro. Nós temos que manter o nosso equilíbrio, a nossa paz interior a todo custo. E principalmente amando. Amando. Ah, mas é fácil amar o seu inimigo. Seu filho é fácil amar. Seu marido, seu pai, sua mãe. Mas e o cara que comete atos insanos, né? Como a gente tá vendo aí. Eu, no meu íntimo, não fez pra mim, é fácil, daqui da onde eu tô, falar assim, ah, esse cara vai penar tanto. Então eu, por mim, eu lavo minhas mãos, eu perdoo. Deixa pra lá, não quero nem ficar cultuando raiva com um cara desse. Mas e se fizesse com uma filha minha? E se fizesse com um pai meu? Sei lá, alguma coisa assim. Será que eu ia perdoar fácil? Será que eu ia deixar pra lá? Tá aí, um monte de gente pulando carnaval. Agora vai chegar a época... Eu não suporto essa época, não gosto de carnaval. Vai lá, um monte de gente lá. Fingir que é feliz, pular no meio de um monte de gente, escutar umas músicas que não tem nada a ver. Com sol, com chuva, fica gripado, fica ruim, depois não vai trabalhar, não produz. Bom, enfim, é um período tenebroso. Enquanto está acontecendo isso, hoje foi preso um piloto de avião, uma senhora com a minha idade. Falaram lá, uma senhora, quando eu bati o olho, eu falei, nossa, essa mulher deve ter uns 70 anos. 55 anos a mulher tem. Avó de 3 crianças, de 11, 12, 15 anos. Ela aliciava as 3 crianças pro piloto, que vendia a criançada também, alugava a criançada ou vendia, não sei como é que foi a história direito, que eu nem terminei de ver. Aí quem tá fora, vê uma situação como essa, a gente fica, né, querendo justiça para essa senhora, para esse piloto. Mas a justiça dos homens não vai suprir
a justiça de Deus. Ela vai ser sempre a justiça maior. Então, nessa tranquilidade da justiça de Deus, é que eu me conforto e não desejo mal, não quero que vá preso perpétuo, que vá morto, que aconteça e aconteça. Não. Agora, e se fosse com uma filha minha e ela fizesse isso? Mesmo tendo o grau de conhecimento que eu já cheguei, será que eu ia estar tranquila do jeito que eu estou aqui em relação ao que ela fez com as netas dela? Lógico que lá dentro do meu coração, não é que eu estou tranquila, do tipo assim, tanto faz, aí seria egoísmo na minha parte, não é isso que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer é que estou tranquila porque sei que a justiça de Deus não vai falhar. E pelos estudos que eu já tenho, eu sei que não vai falhar mesmo. Eu tenho total fé nisso. Mas é porque o caso está lá, longe de mim, foi em Guararema. E se o caso fosse com uma aluna minha, uma filha minha, será que eu, com todo o conhecimento que eu tenho, eu ia estar tranquila do jeito que eu estou aqui? Será que eu não ia estar no fundo desejando a morte desse cara, desejando que ele fosse preso, que as pessoas rebentassem ele lá dentro da cadeia, a mulher a mesma coisa, a tal da senhora? Assisti uma palestra esse final de semana pela Casa Fraternidade Irmã Maria. Quem puder, entra lá no YouTube. Foi nesse sábado, hoje dia 9, foi dia 7. A palestra da Irmã Maria estava excepcional falando sobre isso. Todo o conhecimento que a gente tem, será que a gente realmente está usando ou não? Porque quando acontecem esses casos, a gente só falta colocar a bandeirinha na mão e falar, eu quero a morte da pessoa. A justiça. E a justiça que a gente está pedindo não é a justiça de Deus. A gente está pedindo a justiça dos homens, que é falha. Por isso que tem pena de morte, por isso que tem prisão perpétua. Mas então, quando eu comecei a assistir a palestra, eu quase que eu entrei na palestra e falei, e aí? Então não prende ninguém, deixa solto, continua fazendo o que quer? Aí ele foi para o lado do evangelho, onde fala, o mal tem que ser contido, mas a gente não tem que pagar o mal com o mal. Matar é pagar o mal com o mal. Prisão perpétua, ficar lá em total isolamento, é pagar o mal com o mal. Vai ficar preso, claro que tem que ficar preso, um pedófilo tem que ficar preso. Uma avó que alicia crianças tem que ficar presa, mas tem que colocar para produzir. Não pode ficar lá apenas recebendo o mal, tá pagando o mal que fez, tá pagando o mal que fez, mas tem que ter solução para esse mal, tem que reverter isso aí, e as cadeias fazem isso. As pessoas, né? Toda vez que um cara é parado na rua e que ele fala que ele tem passagem, ele vai sempre pagar pela passagem. Ele pode ter ficado 20 anos na cadeia. Se um policial parar na rua e falar, o que você está fazendo aqui? Não, estou na rua passeando, como qualquer outro cidadão. Mas você já aprontou, né? Você não podia estar na rua, não. Por que não, se ele já pagou? Então, assim, não é defendendo bandido não, hein, gente? Não tô defendendo bandido, não tô defendendo quem faz coisa errada. Só acho que a nossa justiça, ela não é justa. E a gente grita por justiça quando o calo realmente dói na gente. Quando não dói na gente, quando tá mais longe, a gente não grita por essa justiça imediata dos homens. A gente se conforma com a justiça de Deus. Então eu me peguei no sábado fazendo esse tipo de reflexão. Falei, pra mim, eu tô ficando uma pessoa mais mole de acordo com os estudos. Eu tô ficando uma pessoa mais zen, né? Menos atarentada, ganhando um pouco mais de paz, de orientação diante daquilo que eu tenho que fazer ou não fazer. Mas a gente tem que buscar sempre o ponto de equilíbrio, para não se tornar tão cordeiro ao ponto de aceitar o mal, ou dele se tornar algo a ser ignorado, né? Não é só o bem que eu não faço que está errado, não é só o mal que eu faço que está errado, o bem que eu deixo de fazer ou o mal que eu deixo acontecer também está errado. É isso, não é fácil, né? O filho pródigo, no que ele acertou, no que ele errou, para isso existe uma palavra boa, perdão. Nós somos o filho pródigo também. Nós também erramos. Nós precisamos de perdão.
mas o perdão atrelado a uma correção, que não seja de apontamento, que não seja de crítica, que não seja destrutivo. Eu acho que é isso que eu tiro da lição.